Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí hoje sobre as movimentações que ocorreram no dia, bem como está marcando o gráfico para o dia de amanhã. Lembrando que tudo que a gente faz aqui é baseado no nosso método de Supply Demand e Price Action puro. Antes, queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o nosso canal, porque fazendo isso você vai fortalecer cada vez mais. A gente está crescendo muito no canal, tem bastante gente já ganhando dinheiro, tanto operando junto com a gente às vezes ao vivo, ou fazendo as suas operações por conta, mas tudo sempre com a gente seguindo o nosso método. A gente tem um grupo bem legal no Telegram, que é esse link que está aparecendo na sua tela, no canto inferior, é esse QR Code. E também tem um link na descrição, que lá nele a gente troca ideia o dia inteiro sobre as movimentações no mercado, quais são os próximos passos, o que é que está acontecendo. E com isso, um vai ajudando o outro. É um grupo onde todo mundo se ajuda. Então não perca tempo. Vai lá, entra no nosso grupo e já participa dele. Tá? Tem também aqui no teu canto superior o nosso QR Code da nossa corretora parceira para Forex, tá? Caso você queira abrir conta para operar Forex através do nosso método de Supply Demand. A Hantec é uma corretora séria, tem spreads baixos, depósitos e saques via Pix, e você pode abrir micro contas com valores iniciais a partir de $10, ou seja, com pouquíssimo dinheiro você consegue abrir uma conta e começar a operar Forex e treinar também nesse mercado. Beleza? Então, bora falar aqui do nosso estudo. Começando aqui, eu vou estar começando a partir de hoje, usando o TradingView para fazer os estudos e as análises, por conta dessa ferramenta aqui, ó, que aqui eu vou mostrando para vocês quais foram as oportunidades que tiveram no dia, tá? Não as oportunidades que eu peguei, mas sim as oportunidades que a galera fez e que compartilha ali na tela, no nosso grupo. Lembrando que aqui é o gráfico de 5 minutos, onde a gente usa para fazer as marcações, mas o operacional a gente faz dentro do gráfico de 1 minuto. Desculpa. Tá, então, passando aqui para o nosso gráfico operacional, olha as oportunidades que nos deram aqui, ó, que eu vou repassar rapidinho com vocês, antes da gente ir para o nosso estudo. Logo na abertura do mercado, nós tivemos essa subida do preço, onde ele veio capturar essa liquidez aqui, ó, que tinha dessa zona aqui, ó, tá? Desse topo triplo. Esse trade aqui foi um trade que eu fiz, só que eu acabei não saindo no alvo. Teve gente na sala que segurou até o final. Eu acabei saindo aqui, ó, perto da mínima do dia. Tá? Mas foi um trade que foi um risco-retorno muito bom. E o que eu quero mostrar para vocês utilizando o TradingView é isso. A ferramenta que ele tem, que infelizmente o Profit ainda não tem, né? Que consegue nos dar os riscos-retornos dos trades. Então a gente vê, ó, o primeiro trade foi um trade com stop de 100 pontos e um alvo de 900 mil, né? Que teve gente que segurou até o final aqui. Tá? Foi um trade assim muito bom. Aqui depois ele deu essa outra oportunidade na subida, tá? Que a maioria, quem pegou esse trade, tinha como alvo principal esse topo aqui. Por quê? Porque o preço capturou a liquidez aqui e veio testar o fundo. Então o que a gente imaginou? Que esse preço ele poderia fazer isso aqui para ir mitigar o Fair Value Gap que a gente tinha ali para baixo. Só que ele não foi, ele ainda foi mitigar lá em cima de novo antes de ir no alvo. Tá? Então teve aqui, eu acho, se eu não me engano, teve um na sala que pegou esse trade aqui e carregou ele até lá em cima. Tá? Teve gente que carregou ele, segurou esse trade aí e foi com o trade até lá em cima. Também foi um baita de um trade que se a gente colocar ele até lá no alvo, ó, que era o order block, e aí passa-se esse order block aqui de baixo, ele deu um trade aí com mais um trade de 1000 pontos para um stop de 120. Tá?
Depois disso, a gente teve o quê? A gente teve... Aí que foi o trade do dia. Esse aqui, eu já tinha parado de operar. Eu parei quando o mercado estava nessa subida aqui. Porque aqui aí já é hora do almoço, aí eu não estava fazendo nada. Mas depois eu vi que o pessoal colocou lá no grupo. Teve uma pessoa ali no grupo que pegou esse trade e carregou ele até lá embaixo. E olha que trade fantástico. Esse aqui era o trade do dia. Esse aqui era o trade que a gente estava esperando. Ó. Um trade zone to zone. Depois que ele acabou de varrer o topo. Reparem aqui, ó, que ele pegou essa zona de liquidez aqui, ó. Aqui que ele fez o swap de liquidez. E foi a entrada no olho da mosca. Stop deu 110 pontos. E ele pegou tudo isso aqui, ó. 1.600, deu quase 2.000 pontos, que se eu não me engano ele carregou até os 50% carregou até os 50% do Fair Value Gap. E foi assim, de ponta a ponta mesmo. Depois nós tivemos essa oportunidade aqui, né? Quando isso aqui foi na hora da notícia. Mas o preço, ele fez o choque aqui, ó. Ele desceu. Aqui no minuto a gente vê bem. Aí ele fez o choque, voltou, tocou na linha no order block. Nesse cara aqui. E aí deu um trade espetacular. Que foi no alvo. Que o alvo era aqui, tá, pessoal? Esse trade aqui, o alvo dele era essa região de liquidez aqui. Porque a gente até poderia ser um trade que podia voltar. Só que... como ele não voltou e ele ainda começou a deixar a liquidez aqui, ó, regiões de liquidez, aí o nosso colega lá do grupo, o mesmo que fez esse trade aqui, ainda pegou esse cara aqui, ó, tradezinho com mais 100 pontos de stop, um alvo até a máxima do dia, que foi mais um trade de praticamente 1.000 pontos. Ou seja, quem teve paciência para operar hoje e fez aí seus 3, 4 mil pontos no dia brincando, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que esse operacional nosso do Smart Money funciona e funciona muito bem. A gente só precisa saber ter paciência. Quando eu falo para a galera, enquanto o preço não tá nas regiões que a gente quer operar, né? Aqui é a zona de 50%. Isso aqui é uma compra de risco. Tá? É uma compra curta de risco. Aqui era a venda. Só que como ele foi até lá, aí nós temos uma outra oportunidade. Por quê? Porque eu tinha esse gap aqui, esse imbalance, para ser fechado. Tá, pessoal? Então, isso que vocês têm que ter em mente. Saber a hora de correr o risco. Por quê? Se eu tomo um risco aqui, para buscar esse topo, tomo um stop, aí depois o preço chega aqui, eu vendo aqui e pego toda essa descida, esse stop aqui foi pago aqui, ó, e me sobrou todo esse resto. Tá? Isso é a importância do Smart Money, pessoal. Os trades nossos são todos trades 5 para 1, 6 para 1, 10 para 1, são trades zone to zone, trades extremamente longos e que dão um resultado muito bom. Beleza? Aqui quem também poderia ter arriscado, tá? Entrada nos 50% aqui, ó, desse order aqui. Só que aqui o stop era caro, tá? Aqui o stop era meio que fora, ainda dava um stop de 200 e poucos pontos. Mas o alvo era lá. Era um alvo de quase 2.000 pontos se pegasse lá embaixo, 1.855, um trade de 8 para 1. Mas isso aqui a gente não vai porque ninguém fez, tá? Ninguém arriscou fazer esse trade. E o que a gente tem aqui para amanhã? Vamos fazer as marcações novas aqui. Aqui nos 5 minutos a gente tem essa região aqui. Ela está sendo testada e muito bem testada, tá? Então eu vou deixar marcado aqui. Só ver no 15 minutos como tá. É pouco esse order block no 15 minutos. Ó, no 15 minutos eu tenho isso aqui. Não é o ideal, mas a gente tem essa região toda aqui. Que ainda não foi mitigada, tá? Ela só foi tocada ali esse
esse pavio aqui. Por isso que eu vou deixar marcado só o pavio, tá? E só que aqui, pessoal, aqui nós temos uma região de liquidez. Reparem que o preço tá, ó, ele veio testar de novo essa região, tá? Então fiquem atentos a isso. Por quê? Porque a gente ainda continua com a nossa leitura de baixa. Lembra que eu falei para vocês que até vou deixar marcado aqui, ó, o choque dos 60 minutos é esse cara aqui, tá? Linha 2. E eu vou colocar aqui um choque 60 minutos no meio. Ok. Esse cara aqui, por quê? Porque a partir daí que a gente vai estar falando em reversão de mercado, tá? Por que a partir de lá? Por causa disso, ó, o preço ele ainda está na tendência de baixa. Aqui agora ele consolidou. Então reparem que ele está, o que ele está fazendo? Ele está capturando liquidez, tá? Capturando liquidez. Então o que a gente faz aqui? A gente marca o choque e marca o fundo de continuidade, que são as zonas que a gente está trabalhando agora, tá? Fundo de continuidade, só vamos marcar de preto, né? Senão a gente não enxerga nada. E vamos colocar com linha. Tá, vamos deixar aqui esse aqui com a linha 1 também. Tá, então a gente está nesse range de consolidação. E aí a gente tem aqui outra, aqui a gente tem, deixa eu só pegar aqui. Nessa região aqui, ó, depois aqui para cima a gente tem um outro order block, que é o próximo a ser testado. Tá? Esse cara aqui. Então, essa aqui são as zonas que a gente tem para o lado de cima. Aqui embaixo, esse Fair Value Gap já foi testado. A gente tem o que aqui agora? A gente tem essa região de fundo, só que eu vou colocar nos 5 minutos aqui para ver se fica melhor. Tá? Essa região de fundo, e a gente tem esse que a gente deixa marcado, tá? E depois a gente tem lá embaixo já foi mitigado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou deixar essa região aqui. Essas duas regiões aqui profundo e depois as extremidades, tá? Tá? Então, só que aqui o que a gente tem? A gente tem o preço subindo. Ele acabou de fazer uma renovação de topinho aqui, né? A gente teve todas as questões de liquidez aqui para dentro. Tem que estar esperto com o que amanhã? Com a abertura do mercado. Aqui a gente ainda tem esse cara aqui, ó. Deixa eu... Esse cara aqui. Que a gente tem que ter atenção, tá? Que é onde o preço pode vir a voltar a corrigir. Esse novo Fair Value Gap deixado nessa região de liquidez. Então, muita atenção nesses pontos. Tá, aqui nós temos o nosso order block do 5. Certo? Deixa eu só marcar. E aí... E aqui eu vou deixar marcada essa linha, porque é a regiãozinha onde se a gente olhar no 1 minuto, é uma região de liquidez, tá, pessoal? Então, assim,
É uma região que a gente precisa estar atento ao que pode acontecer, tá? Por quê? Porque ela pode vir capturar a liquidez aqui, fazer esse movimento aqui, ó, para depois subir, tá? Então, muita atenção. Claro, tudo vai depender da abertura do mercado amanhã, tá? Dependendo de onde o mercado abrir, é as tomadas de decisões a serem executadas. Lembrando, tudo sempre com um risco curto, tá? Muita atenção no operacional para não ter entradas erradas em lugares desnecessários. Beleza? Então, bora dar uma faladinha no dólar aqui, ó. O dólar, ele abriu nesse fundo, testando o fundo aqui, capturando liquidez. Né? Ele capturou liquidez, depois veio, aí fez o swap de liquidez de novo nessa região aqui. Ó, a gente tinha esse outro fundinho aqui, onde ele veio, ele ameaçou, reparem o seguinte, ó, ele ameaçou a descida para pegar a galera na venda, e aí ele voltou, o stop hunting fez o preço chegar lá e praticamente chegar na metade do gap, tá? Ele não teve forças para chegar no gap. E aqui, ó, aqui é uma zona de liquidez que tinha. Então, ela estava muito próxima, só que o preço não conseguiu ter força para chegar até ela e seguir o caminho de baixo, tá? De baixa, aliás. Então, o que a gente tem aqui para amanhã? A gente tem esse order block aqui lá embaixo. Tô 15 minutos. Tá? O preço acabou fechando o gap que tinha. Além disso, tem... Deixa eu ver nos 5 minutos aqui se tem alguma coisa. Nos 5 minutos a gente tem esse cara aqui que é onde o preço fechou. Então, o preço fechou trabalhando em cima desse order block que tinha ficado aqui. Então ele já está sendo mitigado, então por isso que a gente não vai trabalhar com ele, tá? Eu nem vou marcar. Aqui vamos ver o que a gente tem nos 5 minutos que a gente pode estar marcando. O dólar ele ficou muito ruim de marcar por conta da movimentação que ele fez. Reparem que é uma movimentação de mitigação sem parada, né? Sem pivô. Tá? Então eu vou marcar aqui, ó, deixar marcado essa região aqui, é uma região importante, tá? Que vocês fiquem atentos que aqui onde o preço chegou, ele segurou nessa região. E para a gente estar buscando por oportunidades sem ser olhar para venda, seria somente se o preço romper essa máxima aqui, tá, pessoal? Então, enquanto ele estiver abaixo aqui, esquecem, tá? Esse cara aqui é o choque. E é a partir dele que a gente olha para compra. Fora isso, ou aqui embaixo, tá? Então, compra no dólar somente se ele chegar aqui e nos dar o padrão, ou se o preço vier nessas regiões aqui. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma ótima noite e um excelente pregão amanhã. Boa noite a todos.